Olá, que a graça de Deus esteja com você. Eu sou o professor Gumerci, ministro na Igreja Batista Ebenezer, classe de adultos, e juntamente com o pastor Carmo e a irmã Miriam. Eu vou repassar o que ocorreu nos 4 últimos domingos, 4 ou 3, onde nós estudamos o capítulo 1 da carta aos Colossenses. A Igreja Batista Ebenezer fica na 1206 Sul, pastoreada pelo pastor Edilcinei Lopes. O que estava ocorrendo com os colossenses? Epáfras, pastor daquela igreja, foi na prisão onde Paulo estava preso, para relatar uma heresia que estava ocorrendo ali. Essa heresia ela vai ficar mais clara quando descobrir uma biblioteca no ano de 1950, onde ali nós tivemos naquela biblioteca, uma biblioteca gnóstica, onde havia uma mistura de gnosticismo, cristianismo, judaísmo e neoplatonismo. O gnosticismo ensina que a salvação é somente pelo conhecimento. Os mestres do gnosticismo têm esse conhecimento, o conhecimento que os apóstolos não tiveram. E eles ensinam que para chegar até Deus tem que ultrapassar o pleroma, ou os rudimentos do mundo. É um local ali de anjos, seres celestiais que deveriam ser adorados para chegar até Deus. O judaísmo, os judaizantes ensinavam que, além da fé em Cristo, teríamos que cumprir a lei, os rituais do judaísmo para alcançar a salvação. O neoplatonismo, resumindo aqui, tinha aquele dualismo da matéria que é má, com o mundo das ideias. Tudo que nós vimos hoje é matéria, é uma representação do que deveria ser ideal e tal. E com isso desemboca no celibato, na virgindade de Maria, na ressurreição de Cristo. Por quê? Como Cristo vai ressuscitar? Entrar em um corpo que é matéria, e a matéria é má. Sexo, corpo a corpo, é matéria, é má. Então, assim, muita virgindade de Maria, não sei se já falei aqui, também Maria foi virgem eternamente, porque não poderia participar dessa questão corporal, porque o corpo é matéria, o corpo é má e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo inicia a carta, fazendo as saudações costumeiras, agradece a Deus pela fé, o amor e a esperança dos colossenses. Eles tinham fé, tinham amor e tinham esperança. Esperança é certeza da glória de Deus. Então, aparentemente, uma igreja estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Tinha ali os falsos mestres ensinando doutrinas contrárias aos ensinamentos bíblicos. E o apóstolo Paulo, do versículo 9 a 12, ele intercede pelos colossenses, pedindo a Deus, que Deus dê aos colossenses conhecimento, ou seja, que eles tenham conhecimento de Deus, que sejam cheios do conhecimento de Deus, de sabedoria, de inteligência espiritual. Olha, já está batendo no gnóstico. O gnóstico fala que eles eram donos do conhecimento. E o apóstolo Paulo está falando, conhecimento de Deus. Vocês procuram o conhecimento de Deus, E procura para quê esse conhecimento de Deus? Versículo 10 explica: para andar dignamente, frutificante e crescendo o conhecimento de Deus. É o conhecimento de novo. O conhecimento não pode ser algo estático, inútil. O conhecimento de Deus é para conhecer a sua vontade e andar dignamente perante Ele, conforme a sua vontade. O versículo 11, o apóstolo Paulo pede também a eles paciência. O que é paciência? A capacidade de suportar esse mundo hostil que nós temos hoje. Longanimidade, capacidade de suportar o outro, ter paciência com o outro, e gozo, alegria em Cristo. Ele pede no versículo 12 também, no versículo 12 ele afirma que o Pai já nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Olha, ele está falando para os colossenses, Deus já deu vocês a dignidade, vocês já são dignos de participar da herança dos céus. Por que vocês estão buscando outro conhecimento? Por que estão indo atrás de falsos apóstolos? Porque o que vocês estão querendo, Deus já deu para vocês, deu tudo o que eles não podem dar. Aí versículo 13 a 23, o apóstolo Paulo enaltece o nome de Cristo, falando que ele nos tirou das trevas para a luz, nos tirou da ignorância, do pecado para a luz. O que vocês querem mais? Vocês estão na luz, Nele há redenção e remissão. Se vocês foram libertos da escravidão, vocês foram perdoados por Jesus. Redenção, a ideia de resgatar, tirar alguém da situação de escravidão. Remissão, apagar, extinguir a culpa. Então Deus já fez tudo isso por vocês. O que vocês querem mais? Ele fala no 15:16 que Deus é a imagem do Deus invisível, Criador eterno. Ou seja,
Ele é suficiente, nele está toda a plenitude de Deus. O que é que vocês querem mais? Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o cabeça da criação, porque diz que nele foram criadas todas as coisas, no versículo 15 a 16, né? Foi criado todas as coisas. E agora ele está dizendo no versículo 18, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Diz o versículo 19, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A plenitude vem da palavra pleroma, esse mundo invisível que estava entre Deus e os homens. Então isso não vale nada, isso não existe. A plenitude de Deus está em Cristo, né? Então ele é suficiente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Cristo é suficiente. Vocês já em Cristo, vocês já têm tudo. Vocês têm o resgate da escravidão, estão na luz, né? Foram redimidos, perdoados. O que é que vocês querem mais, né? É o que o apóstolo Paulo está aqui, né, afirmando sobre a pessoa de Cristo. Ele é suficiente. Versículo 21 e 22, ele diz também o que Cristo fez pelos colossenses. Diz que eles eram estranhos, né, eram inimigos de Deus, e em Cristo eles foram reconciliados. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: lembre que vocês eram estranhos, estrangeiros, forasteiros, viviam longe, afastados das promessas de Deus. Cristo evangelizou a paz, derrubou a parede de separação que existia entre vocês, entre judeus e gentios, fez de ambos um só povo. Então é isso que Cristo fez por vocês, colossenses. O apóstolo Paulo está falando: o que é que vocês querem mais? Além disso, Cristo é tudo, Cristo é suficiente. E ele termina o capítulo 1, versículo 24 a 29, dizendo que este mistério esteve escondido, esteve oculto, mas agora foi revelado. Revelado como? Na pessoa de Cristo. Tudo que Deus tinha para falar para nós, ele completou essa revelação, ele falou através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a revelação máxima, nele se completa a revelação. E o apóstolo Paulo diz: e eu fui chamado para revelar esse mistério. Ou seja, o mistério foi revelado em Cristo, na pessoa de Cristo, e o Paulo, juntamente com os demais apóstolos, foram chamados por Deus para revelar esse mistério. Olha, o apóstolo Paulo diz em capítulo 2 de Efésios, não sei aqui o versículo, que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. O alicerce da igreja, o fundamento da igreja está na doutrina dos apóstolos, o qual ele, Paulo, também foi chamado, né, para trazer essa revelação para nós. Então, não seja ingênuo, irmão. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma irmã que disse que foi procurar em outra igreja, né, revelações, batismo com o Espírito Santo, coisa que a igreja dela não oferecia. Ela buscou lá, encontrou, depois voltou para a sua igreja. Você tem que buscar em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo fala que aquele que não se apega à graça de Deus, né, que não confia plenamente em Cristo para a salvação, ele diz lá em Gálatas, que nós estudamos já anteriormente, é um maldito. Portanto, irmão, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é respondendo aos colossenses, respondendo aos falsos apóstolos, aos falsos profetas da época, que estava dizendo que eles detinham conhecimento, e que a salvação era através desse conhecimento que só eles detinham. Nada disso. O conhecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui, que os colossenses deveriam ter, que nós devemos ter, é o conhecimento de Deus. Nós encontramos tudo em Cristo. Ele é suficiente na nossa vida. Que você tenha hoje um dia de graça, um dia abençoado.